Hoje eu vou trazer vocês para mais um vídeo personalizando folhas. Eu ganhei esse caderno da minha mãe e decidi personalizar todas as folhas. A capa dele é realmente muito bonita, do Stitch, só que é um caderninho sem graça, então eu comprei canetinhas e decidi eu mesma decorar as folhas. Aqui eu tava fazendo o cálculo e vendo certinho as cores, porque eu fiz o primeiro, que é do Stitch, que já saiu aqui no canal, sem fazer esse rascunho de cores. E acontece que algumas cores de canetinha acabam enganando a gente. Então, para isso não acontecer de novo, eu decidi fazer essa espécie de rascunhos de cores para que eu não me engane. Depois que eu fiz isso, aqui você já consegue ver sobre o que vai ser essa página. Vai ser sobre a Pucca. E eu acho que vai ficar bem interessante. Então, eu comecei com vermelho e vim destacando os pontos de vermelhos que tem aqui. Nesse do Ninja, é só essa parte de cima do cabelo. Na Pucca, é todo o vestido dela e ela ainda tem um lacinho na cabeça, que também é vermelho. Nessa parte aqui, eu sinto que eu estou mais confiante para estar colorindo com canetinha. Eu sinto que eu não estou tão receosa quanto no começo. Aqui eu já entendo melhor como que a folha se comporta, sabe? Não que eu estou expert, mas eu achei que eu tive uma evolução maior. Depois que eu fiz isso aí, eu vou vir fazendo os detalhes aqui. No caso do vestidinho foi bem facinho de fazer e o acabamento ficou bonito. Agora vamos para as próximas cores, né? Eu estava aqui em dúvida se eu fazia os detalhes ou ia pro preto, mas eu decidi ir para a parte do preto, porque tem muito detalhe preto para fazer da Pucca. Então, eu creio que depois que eu tivesse feito todos esses detalhes, ficaria fácil só vir preenchendo as partes que faltam. Então, eu faço esse detalhe, faço o detalhe também da perna da Pucca, e esse também é outro detalhe, porque no caso da perna da Pucca, né, é toda preta, mas no caso do rosto, é tudo contorno preto, a mão dela também é contornada de preto. Então, eu fui fazendo basicamente isso. Aqui eu tô fazendo agora já a parte do contorno. E, gente, foi muito satisfatório para mim fazer e eu tô adorando. Então, eu pretendo fazer todo esse caderno personalizado com os temas mais variados de desenho possível. E a experiência de estar desenhando no papel também está sendo bem legal. Eu confesso que eu acho mais trabalhoso do que no digital, mas é óbvio que eu vou achar mais trabalhoso porque eu não tenho experiência praticamente nenhuma com desenho de papel. Inclusive, eu costumava dizer para as pessoas que eu não tive nenhum contato de desenho com papel, sabe? Só que recentemente eu fiquei sabendo por uma das histórias que a minha mãe me contava quando eu era mais nova, que eu desenhava. Inclusive, eu tinha desenho do Sasuke, da Sakura, do Naruto. Então, eu desenhava no papel, sim. Eu acho que eu apenas migrei, então, para o caso do digital. Aqui eu fui fazendo toda essa parte aqui do cabelo. Depois eu venho aqui para a parte do coque e vou preenchendo. E aí, aqui eu vou fazendo o acabamento depois que eu fiz o meio do cabelo da Pucca. Quando eu fiz o meio, eu até pensei em deixar um sombreado claro, mas não tinha nada a ver com a minha foto de referência. Eu pensei, não vou ficar inventando moda. Agora eu finalizei aqui a parte do rosto da Pucca e a parte do braço. E aqui você já vê que a Pucca já tá praticamente finalizada. Faltam alguns detalhes da pele dela que aparece e também da bochecha. Mas enfim, tá finalizada. Depois que eu fiz isso, eu fui para a parte do corpo do Ninja. E eu não sei se vocês repararam, eu quase contornei a bochecha da Pucca. E eu ia me arrepender muito, porque na minha foto de referência que eu tava usando, não tava contornada a parte da bochecha da Pucca. E eu vou e meto essa nota, assim. Ah, ninguém merece. Depois disso, eu finalizo aqui a parte do contorno e faço também a parte da barriguinha. Depois é só vir preenchendo. Essa é a parte que eu acho mais satisfatória, confesso pra vocês. Então, eu vou fazendo riscos, assim, um do lado do outro e vou tentando evitar ao máximo buraquinhos, porque aí eu preciso passar mais de uma vez e aí começa a manchar. Então, a técnica, não é uma técnica, mas digamos que é uma técnica que eu uso, que basicamente é essa. Eu vou preenchendo e tentando não deixar vazão para que eu passe mais de uma vez. Fiz isso na parte de baixo, aqui a gente está praticamente finalizando a cabeça dele.
E lá foi eu passando um do lado do outro. Vocês gostavam do desenho da Pooka? Eu lembro muito dos cadernos da Pooka, que era bonito. Eu lembro muito do desenho da Pooka, mas eu não me lembro do desenho em si. Mas eu lembro da Pooka. Enfim. Depois que eu fiz isso, eu fiz o tupetinho aqui do Ninja. E, gente, é muito fofinha essa página. E vai ser bem na temática de love, porque eu ainda vou fazer uma decoração com a margem da folha. Aqui eu peguei esse tom. Esse era o tom que mais se assemelhava ao tom de pele da Pooka. Então, era o que eu tinha aqui na minha paleta de canetinhas e é o que eu estou usando. Depois que eu fiz isso, eu fiz também do outro lado. E agora eu vou, no caso, pintar as mãozinhas dos dois, tanto de um quanto de outro, mas eu descobri que o do Ninja, a mãozinha dele é vermelha, então eu deixei pra lá, tipo, pra fazer por último. Eu fiz aqui já a bochecha de laranjinha, que também era o tom mais próximo que eu tinha, e aí eu vim com o vermelho pra fazer o lacinho da Pooka e fazer a mão dele também. Agora eu venho fazer o contorno do coração, ali em cima, né, pra simbolizar o love dos dois. E agora que eu finalizei essa parte, eu vou fazer a parte da decoração da margem. Eu fui fazendo uma espécie de funil assim, ó, um tornadinho, tá vendo? O primeiro ficou perfeito, e aí eu fui tentando imitar o segundo, o terceiro. E aí eu não queria que eles ficassem retinhos, eu queria que eles tivessem aí uma divisão que eu acho que dá todo um charme. Fui fazendo isso por toda a parte do caderno. Na parte de cima não vai ser tom vermelho, vai ser só nesse lado, na parte de baixo e na outra lateral. Eu também poderia ter feito, agora que eu tô vendo, né? Eu poderia ter feito as duas lateral vermelha e a parte de cima e a parte de baixo de outra cor. Mas não rolou. Então lá foi eu. Aqui a parte de baixo. Depois eu fui fazendo, intercalando entre um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Agora eu vou para outra parte, né? Que aí para vocês que estão me assistindo é o lado esquerdo aqui da folha. E aí eu fui subindo. Aqui eu já tava fazendo com mais rapidez, né? Eu já parei de tentar fazer com tanta perfeição. Acontece, gente, fazendo manual. No final das contas ficou bom. Depois eu troquei a canetinha. Então eu larguei o vermelho e vim com outro tom para finalizar, para dar uma quebrada de tanto vermelho. Então eu vim com preto, porque são as cores que realmente prevalecem aqui na Pooka. E aí eu fui intercalando um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Ficou assim o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem gostando dessa saga, segue aí, né? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.